Oi, amigas! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre coisas que eu aprendi nesse tempo morando fora. Já vai fazer quase 2 anos que eu tô morando fora, tô morando aqui nos Estados Unidos, né, pelo programa de au pair. E aí, tava pensando em algumas coisas que eu acho legal compartilhar pra quem já mora fora, pensar se também sente isso, e também pra quem tá vindo saber um pouco de como que é pra quem já tá aqui. Eu coloquei tanto coisas mais profundas, assim, quanto coisas, assim, do dia a dia mesmo, que eu fui percebendo nesse tempo morando fora. Primeira coisa é que quando eu cheguei aqui eu não tinha muita noção de quanto valia o meu dinheiro. Então, quando a gente chega, a gente sempre acha que tudo é muito barato. A gente não tem muita noção ainda do que é caro para um produto, do que é barato para um produto. E aí a gente vem para os Estados Unidos, por exemplo, que aqui tem um poder de compra muito grande, que tem muita coisa no valor realmente acessível, e parece que tudo tá de graça, que tá tudo muito barato. Então eu demorei um tempo para começar a ter noção das coisas. E aí eu percebo que antes uma coisa que era, sei lá, $10 e eu achava muito barato, hoje quando eu vejo que é $10 eu vejo que é caro. Ou vice-versa, sei lá, 20, 30, $50 que seja. No começo a gente fica meio deslumbrado e também meio perdido nisso de quanto vale nosso dinheiro. Acho que demora um tempo pra gente começar a entender. Então acho que no começo é importante você se controlar um pouquinho pra não sair comprando tudo, porque eu acho que leva um tempo pra você entender quanto realmente vale o seu dinheiro. E ainda mais no au pair, que a gente não ganha muito, né? Então tem que ir com calma. Segundo, foi que eu entendi o quanto é importante ter amizade brasileira quando você tá morando fora. Às vezes a gente tem essa ilusão, né? Ai, não vou querer juntar com brasileiro se eu estiver morando fora, porque então eu não vou viver a experiência completa. Só que estando aqui, eu posso te dizer o quanto isso é importante pra mim, e eu vejo também conversando com as minhas amigas que não é só comigo. Porque, querendo ou não, chega um momento que a gente quer ter pessoas que entendem o que a gente realmente tá falando, sabe? Seja conversar, poder conversar em português, seja entender as nossas piadas que a gente faz, pra gente se sentir um pouco em casa. Então, como a gente tá longe de todo mundo que a gente ama e todo mundo que a gente conhece, acaba que a gente tá sozinho aqui, esse é o meu caso pelo menos, ter amizades brasileiras eu acho que ajuda a gente a se sentir um pouco em casa. Então chega final de semana, eu quero estar com as minhas amigas brasileiras, que eu vou comer num lugar que eu sei que elas vão gostar da comida, que eu sei que a gente vai poder conversar sobre assuntos que elas também vão entender. Então não é que não faça sentido ter amizades de outras nacionalidades. Eu fiz amizade. Tem amiga mexicana, tem amiga da Guatemala, tem amiga da Argentina, tem várias amigas de outros países. Mas com quem eu consigo me sentir mais em casa são com as minhas amigas brasileiras. Outra coisa também que você vai perceber é que só vai te entender 100% quem tá passando pela mesma coisa que você. Então mesmo que você tenha amigas no Brasil que você pode conversar, contar o que você tá passando, só vai te entender mesmo quem tá passando pela mesma coisa aqui. No meu caso, que eu sou au pair. Só entende os meus problemas mesmo de au pair, as minhas questões, as minhas amigas que também são au pair aqui, que também passam pelas mesmas coisas, sabe? Então, eu compartilho, óbvio, com a minha mãe, com os meus irmãos, minha família, minhas amigas do Brasil, mas só vai te entender 100% quem tá passando pela mesma coisa que você. E por isso também que é bom você ter essas amizades, porque acaba que é um refúgio, sabe? Pra você conversar, pra você desabafar. Às vezes tudo que a gente precisa é só se juntar e poder falar mal de uma situação, de alguém junto, sabe? Olha, tem hora que é tudo que a gente precisa é isso. Outra coisa que pode parecer impossível pra quem não veio ainda, mas eu digo com propriedade, é que a gente se acostuma com a saudade. Eu achava que isso nunca ia acontecer, que eu ia morrer de saudade o tempo inteiro da minha família, de todo mundo. Mas a verdade é que a gente se acostuma, igual com tudo na vida, a gente se acostuma com a saudade. Não é que a gente para de sentir, não é que a gente deixa de se preocupar com a pessoa, deixa de gostar das pessoas que ficaram, né? Mas a verdade é que a gente se acostuma. A gente começa a viver a nossa vida aqui, a pessoa começa a viver a vida dela lá. E é importante também a gente se acostumar pra gente não ficar tão preso, sabe, naquilo. Pra mim, conforme os meses foi passando, eu fui percebendo isso, que foi ficando mais fácil de lidar. Óbvio que tem as datas ali importantes que a gente vai ficar triste de não estar lá junto com quem a gente queria. Mas, no geral, a gente vai se acostumando com a nossa vida aqui e a saudade vai ficando. Não é mais aquele bicho de 7 cabeças, sabe? Vai ficando mais fácil de lidar e eu acho isso muito importante. Eu acho que é importante chegar num ponto que a saudade é suportável, que você não tem aquele sentimento o tempo todo de meu Deus, quero ir embora, meu Deus, tá horrível aqui, porque senão a gente acaba estando aqui e vivendo a nossa vida no Brasil. O que acaba não fazendo sentido, né? Inclusive, essa era outra coisa que eu ia falar, que era o outro tópico que tava aqui, eu acabei que já expliquei um pouco, né? É que você tem que desapegar um pouco da sua vida do Brasil pra você conseguir aproveitar a sua vida aqui. Então, você tem que pensar que você não vai conseguir estar por dentro de tudo que tá acontecendo no seu grupo de amigas, porque você não vai estar saindo com elas, você vai estar fazendo a sua programação aqui, os seus passeios aqui, os seus rolês aqui, as suas viagens aqui, e não tem como você se apegar tanto no que tá acontecendo lá, senão você acaba que não aproveita sua vida aqui. Então, tenta desapegar um pouco, sabe? E igual eu falei, não é não se importar com quem ficou. É diferente, acho que não é em relação a isso. É só você conseguir se conectar mais com o que você tá vivendo aqui.
Isso foi uma coisa que eu entendi também. A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça, tipo, ó, agora eu tô aqui, agora eu vou aproveitar a minha vida aqui, tudo começou a melhorar, sabe? Antes eu ficava me sentindo faltando com as minhas amigas, me sentindo mal por não estar presente nos momentos. Mas o que eu entendi é que depois de um tempo, você segue a sua vida aqui e as pessoas seguem a vida delas lá. Outra coisa também morando fora que eu percebo é que às vezes um probleminha acaba virando um problemão pra gente, porque a gente tá em outro país, porque a gente tá sozinho, porque a gente não tem o suporte das pessoas que a gente ama. Então, se você surtar por algum momento, por um probleminha que parecia tão pequeno e na sua cabeça virou grande, eu acho que isso acontece com qualquer imigrante. Então fica tranquilo que vai passar. Porque às vezes é só isso, sabe? Vai juntando um monte de coisinha, um probleminha, um probleminha, um probleminha, e a gente acaba sentindo muito, né? Por ter que lidar com as coisas sozinho, e aquilo acaba virando um problema grande. Então não se desespera, você vai conseguir passar por isso, mas eu acho que realmente tem momentos que a gente sente demais. E acaba que uma coisa que poderia ser simples acaba virando um problemão. Sabe, dias que te dá uma crise de choro por um nada, assim. Mas eu acho que faz parte. Outra coisa, isso é principalmente pra quem vai morar fora e tem um tempo contado pra aquilo. Então eu vim pro au pair sabendo que eu ficaria no máximo 2 anos. Então eu entendi que se eu não me planejasse, eu não conseguiria fazer as coisas legais que eu queria fazer. Às vezes a gente fica assim, não, 2 anos é muito tempo. Vamos deixando, lá pra frente eu faço isso. E, gente, na verdade se você não se planejar, você não vai fazer nada. E o tempo passa assim. Esse ano mesmo, eu não vi ele passar. O ano já tá acabando e eu não vi ele passar. Então, eu entendi isso também. Que bom que eu entendi isso lá no começo, porque eu consegui me planejar muito bem, eu consegui fazer muita coisa que eu queria. E quando eu penso, assim, nos meus objetivos que eu tinha no intercâmbio, quero conhecer esse lugar, quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero fazer tal coisa, eu consegui cumprir. E as coisas que eu não cumpri ainda já estão planejadas pra eu cumprir até o meu ano acabar. Coloque isso na sua cabeça também, que se você não se planejar, ninguém vai planejar por você. Porque, né, aqui a gente tem que fazer as coisas por a gente mesmo. E não dá pra ficar esperando as pessoas. Então, bota numa listinha realmente o que você quer fazer e se planeja pra aquilo. Quando, como que eu vou chegar nisso, sabe? Então, pra mim foi muito importante entender isso lá no começo pra eu conseguir realizar tudo que eu queria. Uma coisa que eu sempre falo também é sobre a gente aprender a viver bem sozinho. Eu já comecei a trabalhar isso em mim antes de eu vir. Já falei em outros vídeos um pouquinho. Mas aqui, realmente, a gente tem que aprender a ser sozinho. Mas no dia a dia mesmo, sabe? Se você quer fazer alguma coisa, vai e faz. Não fica esperando por ninguém. Realmente é libertador você aprender a estar bem com você mesmo. Você vai sofrer menos. Até porque não é sempre que você vai ter gente pra estar com você. Você vai ter companhia. E você não pode deixar de viver, sabe? Tipo, a minha companhia basta. Dá tudo certo. Mas quero juntar uma coisa nisso. É importante a gente aprender a ser sozinho. Mas eu acho que é importante também a gente não se isolar do mundo. Então, quando você começa esse processo de aprender a ser sozinho, gente, é tão libertador que chega uma hora que você só quer ficar sozinho. E isso é um pouco perigoso, porque você já tá longe de todo mundo que você ama. E você não pode se isolar tanto a esse ponto, sabe? Você tem que fazer suas conexões aqui também. Isso também é importante. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, sabe? Do aprender a estar bem sozinho, mas também dar a oportunidade de fazer conexão com as pessoas, de fazer amizade, de sair. Isso é um lembrete pra mim mesma. Porque, igual eu falei, eu já fico tão bem sozinha que às vezes eu tenho que fazer um esforço pra estar com as pessoas. E é um esforço mesmo, tipo assim, ó, esse final de semana eu vou me obrigar a sair com alguma amiga. E não é por não gostar da amiga, não é por nada, é porque tá sozinha acaba sendo mais prático, sabe? Você não tem que combinar nada com ninguém, você resolve, vai e faz. E isso acaba sendo, assim, tão bom que você se acostuma. Mas também é importante você estar com pessoas. Então, todas as vezes que aconteceu comigo assim, ai, tô com muita preguiça de sair, tô com muita preguiça de encontrar tal pessoa, depois quando eu resolvi ir, foi bom. Foi bom porque eu conversei, foi bom porque eu tive alguma coisa diferente, foi bom porque eu saí um pouco da rotina. Então, isso é uma coisa que eu tenho que lembrar todos os dias e eu tenho que fazer esse esforço pra não me isolar. Agora, sobre as amizades que ficaram no Brasil, hoje eu entendo, depois desse tempo morando fora, que é normal a gente se afastar de algumas amizades, porque a gente tá vivendo momentos diferentes e acaba sendo insustentável. Algumas relações acabam sendo sustentável. Às vezes a amizade não vai acabar, mas vocês vão se afastar. E eu também remoí muito isso no começo. Então, ficava triste, ficava pensativa. Meu Deus, quando eu voltar, né, o que vai ser? Não vai existir mais amizade. Mas eu acredito que às vezes seja só o tempo que eu tô aqui, sabe? O tempo que eu tô aqui, eu vou viver minha vida aqui, a pessoa vai viver a vida dela lá. Talvez quando eu volte, a amizade continue igual. Talvez quando eu volte já não faça mais sentido. Vamos ver depois que eu voltar.
mas que vai acabar afastando. Então, fica tranquilo também se isso acontecer, porque você não vai morrer não, tá? Fica tudo bem, mas eu acho que é normal também esse movimento acontecer. E outra coisa que eu entendi também é como que alguns costumes são muito importantes pra mim. Então, por exemplo, aqui eles não têm muito costume de almoçar. E quando eu cheguei, eu tentei entrar nessa lógica deles, sabe? Só de comer um lanchinho. E aí eu fui percebendo como que aquilo tava me fazendo tão mal. E quando eu parei pra pensar, era tipo, eu tenho esse costume, sempre tive a vida inteira de almoçar a comida, sentar pra comer e fazer essa refeição. À noite também, eles jantam super cedo. Sempre fui acostumada a jantar mais tarde. Então eu acho que também alguns costumes não dá pra gente abrir mão, porque eles vão fazer total diferença na nossa semana. Então demorou um tempinho pra eu entender isso, mas hoje eu continuo fazendo as coisas que eu fazia no Brasil e eu vejo quanto que isso me faz bem, sabe? Só de eu fazer o meu almocinho ali e sentar pra comer, eu virei outra pessoa, que antes já tava fazendo muita falta não ter isso na minha rotina. Então tenta ver também às vezes o que tá faltando pra você ficar bem aqui, às vezes é uma coisinha que você fazia e acabou deixando de fazer aqui e talvez seja importante voltar a fazer pra você se sentir bem. Então esse foi o vídeo de hoje, quis falar um pouco sobre essas coisas que eu aprendi nesse tempo aqui. Acho que até acabar, vão ter mais coisas, posso talvez trazer a parte 2, né, quando passar esses próximos meses. E pra você que também já tá aqui morando fora, já faz um tempo que tá fora, comenta aqui coisas que você aprendeu e que eu não falei aqui no vídeo, ou coisas que eu falei e você se identifica. E não esquece também de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!